Olá pessoal, então conforme nós tínhamos combinado, eu vou fazer essa revisão rápida para que aqueles que não puderam acompanhar direito a webconferência possam se orientar para a prova. No dia da web, a conexão caiu para algumas pessoas, muitos não conseguiram acompanhar, muitos acompanharam e no final também eu não consegui terminar a nossa webconferência devido a problemas na conexão. Então, para que isso seja sanado, eu fiz essa breve revisão. Eu gostaria que vocês não se prendessem somente a essa revisão, né? Porque o conteúdo é mais extenso, tem mais coisas. Então, essa é apenas uma orientação, mais um apoio, ok? Então, o que é importante vocês saberem dessas 2 semanas, desse conteúdo que nós trabalhamos? Eu fiz um roteirinho rápido, mas eu não vou tratar detalhadamente de todo o conteúdo, não. Vou passar em cima do que for mais importante, né? Então, tem o funcionamento do computador, o sistema de informação, por isso substituição de dados, periféricos, a questão da cache, da RAM, diferença, sistema binário, os componentes da placa-mãe, o circuito refresh dual channel, que já está nessa 3ª semana, o circuito CMOS e a conclusão. Lembrando que a prova não é uma prova complicada, apenas que vocês se atentem ao que for comentado aqui nessa revisão, ok? Então, aqui a gente está vendo aqui várias CPUs multicores, né? Um multicore com 4 núcleos, podia ser um quad-core, e dentro da CPU nós temos a cache, a memória rápida. Então, o que é importante saber desse esquema aqui? Que o computador ele é composto por uma CPU, que é o processador, é o cérebro da máquina, e ele faz acessos consecutivos ao sistema de memória. Então, onde ele vai procurar primeiras informações? Ele procura primeiro na cache, que é uma memória integrada, volátil. O que é volátil? Ela armazena os dados temporariamente. Não encontrando os dados na cache, ele percorre o barramento compartilhado como se fosse a estrada, o caminho, e vai até a memória RAM, que é outra memória volátil, que é uma memória que também armazena os dados enquanto tiver energia. Então, se você abrir um editor de texto, o Word, por exemplo, e está fazendo um trabalho, aquele trabalho está na memória RAM. Então, ele está salvo enquanto tiver energia. Se por algum motivo a energia da sua casa cair, tiver um acidente, tiver uma interrupção de energia, você perderá os seus dados. Daí a importância de fazer a gravação permanente, salvar esses dados no HD, no SSD. O HD, o SSD já são memórias permanentes. Se você salvar esse dado, o que vai acontecer? Mesmo após o desligamento da energia, você vai ter esses dados lá. Então isso é importante saber. E os dados, eles não vão sendo tirados do HD e colocados na memória. O que acontece é o seguinte, eles são copiados, uma cópia é trazida do HD para a memória e da memória para a cache, e assim sucessivamente, certinho? Então, a pedido que pense na sua cache como a sua mesa de trabalho, a sua memória como um armário no seu escritório, e o seu HD como um quarto afastado, uma biblioteca. Então, a cache tem uma capacidade pequena, tudo que você for procurar, você vai na cache, mas ela, como a sua mesa é limitada de espaço, a cache também não comporta todos os livros do armário. Então, à medida que você for precisando de mais arquivos, mais informações, o que você deve fazer? Trocando os livros do armário, da memória, para a cache, que seria a sua mesa. Então, aqueles livros que estão pouco utilizados serão substituídos para aqueles que estão sendo mais utilizados. Essa é a alternativa que o computador arruma, que o processador arruma. Então, o processador é o cérebro do computador, processa dados e instruções. Memória cache, memória RAM são memórias voláteis, temporárias, mantém o dado enquanto tem energia. HD e SSD, memórias mais permanentes, né? São memórias permanentes, digamos assim, menos rápidas, mais lentas, certinho? Aqui toda essa hierarquia que foi explicada, né? Os dados, sempre o CPU busca os dados da memória cache, não encontrando ele vai na memória RAM, memória principal, não encontrando ele vai na HD e SSD, e vão sendo copiados de volta. Então, o que eu simplesmente acabei de explicar.
Aqui, o sistema de computação, o sistema de informação, ele é composto por 3 partes: hardware, software e peopleware. Né? O hardware são as partes físicas, os componentes que você consegue tocar com as mãos. O software são é a parte lógica, então são os programas, são os aplicativos, os programas que permitem que você ouça uma música, assista um vídeo, o próprio sistema operacional, que é o principal software do computador. Então, tudo que for lógica, a parte software. E peopleware são os usuários, são as pessoas que manipulam o sistema. Né? O que são sistemas, a inteligência artificial que tem sido comentada hoje, muito destacada nos dias de hoje? São sistemas que têm autonomia para tomar decisões, né? Não necessitaria das pessoas, então são sistemas inteligentes, certinho? Uma curiosidade apenas. Então o computador ele é composto por periféricos. Então o que são os periféricos? São os dispositivos que alimentam o computador com informação ou imprimem a informação processada. Então, os dispositivos de entrada, por exemplo, pode ser um teclado, um microfone, uma webcam. A webcam tá na interseção entre os dispositivos, né? Tanto ela captura a imagem, como ela permite que o usuário na outra ponta visualize a imagem. E os dispositivos de saída são os monitores, impressora, etc. Certinho? Então, um conceito bem fácil. Os periféricos são os componentes que auxiliam, permitem que a máquina funcione normalmente. Aqui nós vemos um pente de memória RAM. E o que é importante destacar nessa imagem é que nós podemos visualizar que tem uma pessoa passando uma borracha branca nos contatos da memória. Por que ela está fazendo isso? É porque com o decorrer do tempo, com a utilização do computador, os pentes de memória, como são conhecidos, eles oxidam, eles pretejam, juntam uma espécie de zinabre, no contato, e isso prejudica a memória. Então pode ser que às vezes o seu computador liga, emite bips consecutivos e não aparece imagem de vídeo. Então você vê a luz azul que o computador está ligado, a luz vermelha, mas você não, a ventoinha está funcionando, mas você não vê imagem no vídeo. Então um possível problema, não será sempre, pode ser a memória RAM. Então o que você pode fazer como medida? Passar uma borrachinha branca e voltar a encaixar a memória no soquete, no slot, certo? Então pode ser a memória RAM que esteja mal encaixada e até mesmo danificada. Se estiver danificado, você tem que realizar a troca, certo? Certinho? Aqui nós vemos a imagem de um HD, né? O HD é uma memória permanente, são compostos por pratos, uma cabeça magnética, né? Também conhecido por cabeça de leitura e gravação. E vocês podem fazer a analogia do HD como se fosse uma vitrola antiga, aqueles discos de vinil. Então cada linha, cada música que nós teríamos na vitrola seria uma trilha do HD. Só que essas trilhas, ao contrário da vitrola, elas não são contínuas, elas são picadas. Então as trilhas são compostas por setores. Então as informações estão gravadas nos diversos setores. Isso não vai ser cobrado em prova, viu, pessoal? A questão de setores e trilhas. É só com curiosidade. Então, e a informação ela não fica sequencialmente no HD, numa trilha, depois na outra, ou num setor, depois no setor da frente, depois no setor da frente. Ela fica espalhada. Quando você faz a desfragmentação do disco, né, o que significa isso na prática? É como se você estivesse organizando essas informações para que elas fiquem mais fáceis de serem encontradas. Então, supondo que você tenha uma gaveta que tenha camisetas e calças. Então, se você fosse desfragmentar a sua gaveta, o que você faria nada mais é que organizar as camisetas e calças para que na hora que você for buscar uma camiseta, buscar uma peça de roupa, essa busca seja mais rápida. Por isso a desfragmentação de disco. Agora é ideal que você faça o backup antes de fazer a desfragmentação, porque se tiver um interrompimento de energia, um corte, por algum motivo parar a desfragmentação no meio, você pode perder algum dado, está trabalhando com dados do HD, certinho?
Uma outra curiosidade, eu quero sempre passar essas curiosidades, essas informações, para possibilitar que vocês vejam além do conteúdo. Na internet, em livros, tem muito conteúdo legal da área que vocês podem estudar. Então não se prendam somente ao material passado, que a área é muito abrangente e nós não conseguiríamos passar por todo o conteúdo, ok? Vamos seguindo em frente. Aqui nós vemos a imagem de um SSD. SSD é uma tecnologia agora que tem se popularizado, que é muito mais rápido que os HDs, que os HDs eles são eletromecânicos, né? Tem essa cabeça de leitura e gravação, diesel, etc. Aqui já é tudo magnético, baseado na tecnologia das memórias flash. Então aqui é tudo eletrônico, então não há partes móveis, né? Então é tudo integrado. Então isso acrescenta uma velocidade assim, absurda no processamento da máquina, né? Porque o HD influencia sim a velocidade da máquina, e não é apenas um dispositivo de armazenamento. Como o processador vai no HD, no SSD, então quanto mais rápida essa informação for devolvida para o processador, mais rápido o sistema irá trabalhar, tá bom? Aqui o popular sistema binário, né? Então, o que é o sistema binário? O computador não entende as informações da forma que nós entendemos. Então, exemplo, se você for trabalhar com o número 90, o que é o número 90? É o 9 vezes 10, né? A 9 vezes a dezena 10. Então isso dá 90. O que seria o 101? Seria 100 vezes a dezena 10 mais a unidade 1, 101. Aqui o sistema binário é diferente. Então todos os números, para ser convertidos de decimal para binário, eles têm que passar por divisões sucessivas. Então o 19, como que eu converto ele para binário? Eu divido 19 por 2, daria 9, 2 vezes 9, 18, para 19, 1, resta 1. Vamos guardar esse 1 aqui. Aí eu divido novamente o 9 por 2, 2 vezes 4, 8, para 9, 1. E vou realizando as divisões sucessivas. 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 2, 4, para 4, sobra nada, guardo 0. 2 dividido por 2 dá 1, 2 vezes 1, 2, para 2, nada. Então, e esse 1 também encontra, porque 1 dividido por 2 não dá para dividir, que é menor, então 1 permanece. Então, o meu número seria, o 19 em decimal no caso, seria 1, 0, 0, 1, 1 em binário, certinho? Então, tem vários vídeos na internet, né? O pessoal disponibilizando links aí, os próprios alunos compartilharam com os colegas material para que vocês não tenham dúvidas nisso. É uma curiosidade para vocês entenderem como é que o sistema binário funciona. Uma curiosidade é que se vocês forem na calculadora do Windows, lá tem a calculadora para programador. Então no canto superior esquerdo vocês cliquem e escolham programador. Se você, na hora que abrir a calculadora, se você digitar qualquer número, 19 por exemplo, e clicar no cantinho esquerdo, lá em BIN, de binário, ele vai dar esse número em binário para vocês. E o mesmo acontece se você digitar um número em binário e clicar em decimal, ele vai mostrar a correspondência em decimal. Então é uma forma de vocês provarem, depois que vocês fizerem a conta, se a sua conta está correta, é uma curiosidade. Então a gente ensina assim, porque faz parte da teoria da computação, né? A gente tem que ensinar a ciência por trás disso, mas a calculadora já faz isso automático, o sistema faz isso automático. Então todos os textos, todas as informações que estão no seu computador, elas estão na forma de binário. Tem um filme antigo, o Matrix, que mostra aqueles números zeros e uns, é aquilo lá. Aqui a volta, né, do sistema binário para o sistema decimal. Então basicamente a gente vai multiplicar os uns e zeros a base 2 elevada ao expoente de acordo com o tamanho do número. Então o número 1, 0, 1, 1, então como que vai ser feito? É 1 vezes 2 elevado a 0, que sempre começa no 0, 2 elevado a 0 é 1, vezes 1, 1. Então 1 vezes 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, 2, 1 vezes 2, 2. Depois o próximo número é o 0, né, na sequência, 0 vezes 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 0, 0, então ficou 0 mesmo. Depois o último 1, 1 vezes 2 ao cubo, 8.
1 vezes 8, 8. Então, na soma de todos esses números aqui, eu tenho o número 11, certo? Então, assim, vai cair uma questão para converter de decimal para binário e de binário para decimal, e eu acho que é importante vocês saberem isso, ok? Sigamos. Aqui uma parte importante da placa-mãe, né, que é a principal placa do computador. Então, o que é importante a gente falar dessa figura de maneira geral, né? Nós temos os diversos componentes, então vamos destacar rapidamente aqui os componentes do painel traseiro da máquina, que estão integrados à placa-mãe, que é a placa de vídeo, placa de som, USBs, né, e a placa de rede. Então, esses componentes as entradas deles estão conectadas à placa-mãe. Então, a placa de vídeo está on-board, a placa de som, as placas USB e a placa de rede. Por exemplo, qualquer outro componente, o HD está integrado aqui? Não, o HD é um componente externo que fica no gabinete e que é conectado às interfaces IDE, FATA aqui, ou SATA, né? Então, os componentes do painel frontal, aqui do painel traseiro no caso, seria placa de vídeo, placas de som, placa de rede e USB, certinho? Aqui nós temos o processador, que é o cérebro do computador, como já foi dito, processa dados e instruções, e do lado o soquete de memória, né? São os slots de memória, varia. Quando os soquetes estão coloridos, provavelmente eles têm a tecnologia Dual Channel, depende do modelo da placa. Você deve pesquisar na internet se a sua placa tem esse recurso, que é o reconhecimento simultâneo de mais de um pente de memória pelo processador, né? Então, quanto mais dados são levados para o processador trabalhar, mais rápido é a sua máquina. Então, você deve usufruir dessa tecnologia. Se o fabricante colocou, você deve usufruir. A gente tem 4 bancos de memória, mas supondo que você tivesse 2 pentes, então você colocaria nos slots brancos, né? Compondo par. Isso aí vai variar de placa-mãe para placa-mãe. Então, essa é a tecnologia Dual Channel ou canal duplo, como é conhecido, certinho a tradução. Depois nós vemos o chipset. O chipset é o maior chip da placa-mãe, composto de ponte norte e ponte sul. Muitos me perguntaram isso na aula, na webconferência. Então, isso nada mais é que a ponte norte controla os componentes rápidos, processador, memória, e os componentes, e a ponte sul, os componentes de entrada e saída, controladores, etc. Então, qual é a importância do chipset? Às vezes a pessoa acha assim que deu problema na tela, a tela do meu notebook queimou, ou é memória, e às vezes é o chipset que controla o sistema de memória. Então, nesses casos, quando ocorrer isso, você deve avaliar se vale a pena você mandar arrumar, pedir para arrumar, porque isso aí fica caro, certo? Então, às vezes o cliente dá problema no computador do cliente, que você deve orientá-lo, assim, olha, isso vai ficar caro. Se o computador dele for um computador antigo, então é melhor que ele tire o HD, faça um HD externo, só aí ele já vai ter uma economia de uns R$200, tendo um HD externo, que é o valor do HD externo. Aproveita talvez os pentes de memória e venda a tela, venda o computador. Então ele vai apurar aí 500 até R$700, dependendo do que ele aproveitar, e ele compra outro computador novo, que o prejuízo dele não vai ser tão grande. Depois nós vemos os slots de expansão. Então, qual que é a importância dos slots de expansão? Se a sua placa de vídeo queima, se o seu computador para de dar vídeo, não é memória, é a placa de vídeo. Então você compra uma placa off-board, encaixa no slot de expansão e o seu computador vai voltar a ter vídeo. Então o computador vai procurar na placa on-board, não vai encontrar, ele vai encontrar a placa off-board e vai carregar a imagem para você. Então, o que é importante falar dessa parte? Às vezes você está mexendo no computador, o computador não está dando imagem de vídeo, você já detectou que não é memória, aí você vê que tem uma outra placa de vídeo um pouquinho para baixo. Então, provavelmente, o que o usuário fez? Ele desativou aquela placa que não estava funcionando e comprou uma placa de vídeo
adicional para não ficar sem imagem de vídeo. Outro uso também, o pessoal que gosta de jogar, às vezes a placa de vídeo que vem integrada é uma placa sem memória dedicada, etc. Então é uma placa mais simples. Então a pessoa compra uma placa de vídeo dedicada, que a gente fala, que ela vai ter uma memória dedicada que vai ajudar no processamento e deixar o computador mais rápido. Então o pessoal que gosta de jogar geralmente gosta de comprar as placas de vídeo aí off-board. É caro, né? Então para quem gosta e requer esse processamento adicional. Depois nós vemos a interface SATA, né, que é a evolução das interfaces IDE PATA, porque no passado ainda é usado hoje, tinha os cabos flash que encaixavam aqui nas interfaces PATA, né? Então hoje são os cabos mais estreitinhos, mais finos, que são chamados de cabos SATA, que são a conexão serial. Apesar de falar que é serial, é mais rápido. Às vezes vem na nossa mente, em série, então é mais devagar. Mas nesse caso, as interfaces SATA são mais rápidas, no seguinte sentido. É como se você tivesse uma conexão dedicada, um canal exclusivo para conversar com aquele dispositivo. Então, se você tivesse uma conexão SATA com a amiga, é como se tivesse uma linha particular exclusivo para te atender, então é muito mais rápido. Então depois nós temos a memória, né, do computador, que parece uma memóriazinha de relógio, que ela é responsável pelo armazenamento da data e hora. Então sempre que a data e hora estiver desatualizada, provavelmente a memóriazinha da placa-mãe está fraca. Então isso é fácil de trocar, é rápido. Mas os componentes, o conector da fonte, né? Qual a importância do conector? Ele recebe energia vindo da fonte de alimentação. Então toda vez que tiver um dia de tempestade, de raio, que caiu um raio no seu bairro e seu computador parar de funcionar, provavelmente a sua fonte de alimentação danificou, porque o conector que dá fonte, como foi dito, né, não está recebendo energia. Se o raio passar pela fonte, a faísca passar pela fonte, né, o pulso passar, vai queimar a sua placa-mãe. Isso é um problema sério, que aí seu computador teve um dano maior, certo? E esse conector da fonte, o power conector, geralmente ele tem um conector extra, né? Isso não tem uma localização correta, como alguns me perguntaram, então isso varia de placa para placa. Tem placa-mãe que tem placa-mãe que não tem. E você deve procurar se tem. Se tiver, a fonte sua vai ter um cabo adicional extra de 4 pinos ou 8 pinos, e você deve apenas encaixá-lo certinho. Vamos passar para frente para não demorarmos, né? Essa questão aqui da diferença da memória cache para a memória RAM é um pouquinho mais complexa, está sido estudado na terceira semana, mas que acho que não está sendo cobrado na prova. O que acontece é o seguinte: a memória cache e a memória RAM, o que elas diferem? A memória cache ela é composta por circuitos chaveados, ou é 0 ou é 1. Então isso torna a memória cache mais rápida, ou está ligada ou está desligada. A memória RAM é composta, além disso, por células capacitivas, são capacitores que armazenam energia. Então, como tem sido mostrado no vídeo, é como se fosse um balde. Você está sempre tendo que fornecer energia para essa célula para ela reter informação. Quando há interrupção de energia, o dado não é mantido. E toda vez que a memória é reenergizada, sofre o refresh que a gente fala, há uma perda de tempo. Por isso a memória RAM é um pouco mais lenta que a memória cache, certo? A memória cache é uma memória de alta velocidade com a tecnologia superior. Qual que é a mensagem que eu deixo disso aqui? É que vocês salvem os arquivos, pessoal. Façam backup dos arquivos. Depois que perde os arquivos, a recuperação é mais trabalhosa. Principalmente aqueles que trabalham em empresas, trabalham no comércio, né? Isso é uma questão de responsabilidade. Você manter os seus arquivos organizados e salvos. Tá bom? Aqui a tecnologia Dual Chain, que foi comentada, né? Que é o canal duplo, onde você pode otimizar o desempenho do processador fornecendo mais dados para que ele possa trabalhar.
com reconhecimento aí simultâneo de mais de um pen de memória, como foi explicado. Aqui é importante falar disso aqui, que é o circuito CMOS. O que é a memóriazinha CMOS? O pessoal costuma colocar uma senha no setup, que o setup é o programa que armazena as informações para que o programa BIOS possa utilizar. Então a ordem de boot, a frequência do seu processador, tudo está armazenado no setup. Então aqui, se você não fizer alguma coisa indevida no setup, o computador pode até deixar de funcionar ou não achar o sistema operacional. Então o pessoal costuma colocar uma senha. Então esse é o motivo, a importância da senha e proteger o setup. Então vocês vão no cliente, chega lá para fazer algum procedimento, tem essa senha. Você pergunta para o cliente, fulano, qual é a senha do setup? Só nem seguir que é isso, ele não vai saber. Às vezes foi outra pessoa que colocou essa senha, ele não sabe. Então, na placa-mãe, tem uma memóriazinha, um jumperzinho, no CMOS que a gente fala. Então, o que você tem que fazer? Basta retirar o jumper dos pinos 1 e 2, passar para o 2 e 3, trocar, aguardar um tempinho e retornar para a configuração original. Depois desse tempinho, você aguarda, essa senha será apagada. Você vai limpar a memória CMOS que a gente fala. Então isso é uma dica de manutenção quando vocês se depararem com a situação com uma senha no setup na BIOS. Certinho? Então apenas retirar o jumper, trocar de posição, aguardar e voltar para a posição original, a memória será apagada. Então pessoal, o que eu quero deixar de mensagem? Fiz essa revisão breve para que vocês possam sair bem. Eu estou muito feliz com o curso, com as mensagens que eu tenho recebido. A gente está aqui para ajudar vocês, né? Então que vocês possam aproveitar, né? Estudarem bastante, aproveitar os conteúdos e buscarem os tutores virtuais, aí, os professores mediadores, os tutores presenciais, que é chamado de apoio técnico, para que vocês possam não ficarem com dúvidas. Aqui eu deixei apenas algumas instruções, né? Algumas mensagens depois dessa aula. Então, exemplo, superaquecimento, sujeira no cooler, o cooler pode não estar girando da forma correta, então isso superaquece o cooler. Falta de energia, problema na fonte, né? Falta de problema na fonte. Vírus spyware são programas que nós vamos tratar na próxima semana, que são as ameaças que a gente encontra na internet aí, que vocês devem tomar cuidado, né, quando não acessar sites proibidos, indevidos, são contra a lei. Tudo isso traz vírus, spywares. Spywares nada mais são que programas espiões. Então você recebe uma mensagem atrativa falando assim: olha, fulano, você ganhou um prêmio, então para receber o prêmio complete com seus dados, número do cartão de crédito. Isso aí é uma isca que a gente chama de fish, é uma isca que a gente chama de Trojan Horse, que é um cavalo de Troia. É uma mensagem convidativa para que você possa fornecer seus dados e dessa forma cair nessa ameaça. O que acontece? É instalado um spyware no seu computador, você muitas vezes nem fica sabendo, e aí, quando você acessa um banco, você acessa aí uma loja, essas informações são capturadas e enviadas para o estelionatário. Então cuidado com isso, né? A questão de formatação da máquina, instalação do SO, muitos problemas será necessário fazer a formatação, que nada mais é que apagar tudo que tem no seu HD e instalar de novo. Então formatar a máquina nada mais é que apagar o seu HD e instalar tudo novamente, inclusive o sistema operacional. A recomendação nisso aqui é o que? Vocês façam um backup, né, a cópia de segurança, né, antes de fazer essa formatação, porque tudo será perdido. Aqui eu coloquei um ponto aqui que chama de cautela. O que é cautela? Leiam as mensagens que o computador emite para você na tela. Então tudo ele te pergunta: olha, você deseja fazer isso? Você deseja apagar isso aqui? Se você for clicando em sim ou em não, sem ler, provavelmente você vai realizar uma ação indevida. É por isso que os técnicos, que a gente tem tanto serviço,
porque as pessoas têm preguiça de ler as mensagens do computador e vai clicando onde não deve. Então tenham a cautela, a paciência de ler as mensagens que o computador emite. Além disso, vocês podem estudar, ler, procurar materiais adicionais na internet. Então, apareceu um determinado problema, nunca me deparei com esse problema. Pesquise em fóruns, livros, procure materiais de boa procedência, pesquisadores de renome, pessoas que têm uma preocupação de passar uma informação verdadeira para aquela usuário que está assistindo aquele vídeo. Então, tem muito material bom na internet, nos livros. Tem um hábito de comprar livros, né? E isso enriquece a formação de vocês. Aqui tem ferramentas, né, que vocês podem usar para abrir a marcha, estou me antecipando aqui. Então você vai comprar uma maletinha de ferramentas, às vezes não fica em R$50. Então tenham ferramentas adequadas, né? Não usem talher, ponta de faca para abrir o computador, porque isso vai danificar a máquina e a faca, né? Então assim, usem ferramentas adequadas para que vocês possam fazer o que vocês pretendem, né? O importante aqui, é ter interesse e vontade de aprender. Quando, pessoal, a mudança só depende da gente, isso é bom demais, né? O problema é quando a gente depende de um terceiro, mas o estudar depende só de vocês. Então não desanime, fé em Deus, peguem firme, o tempo passa muito rápido e logo vocês já estarão no último semestre. Tá certo? As dificuldades aparecerão, é claro, mas contem com a gente. Não deixem de estudarem. Tira aí, não precisa tirar muito tempo, meia horinha do seu tempo. Você é capaz de ler o texto, fazer as atividades, 1 hora do seu dia. Você tem a semana inteira. Então tira 1 hora de almoço, meia hora do almoço aí e já cumpre o que foi proposto nas atividades da semana. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e contem comigo para o que precisarem.